O Partido Socialista Madeira reuniu hoje a Comissão Política para analisar a proposta de orçamento retificativo que vai ser discutido nesta semana, a partir da manhã na Assembleia, e também as propostas que o Partido Socialista Madeira apresentará em sede de orçamento retificativo. Nós entendemos que a Madeira está a atravessar uma situação muito difícil, todos os madeirenses estão a atravessar graves dificuldades, a própria economia está a sentir essas dificuldades resultantes de uma crise interna e externa. E por isso mesmo entendemos que é necessário medidas, é necessário mesmo um esforço de todos os partidos políticos que possam contribuir de forma positiva para ajudar a Madeira e os madeirenses neste momento muito difícil. Também é verdade que essa responsabilidade é maior para o partido da maioria, que tem responsabilidades de governação na região autónoma da Madeira. Da nossa parte, como Partido Socialista, como maior partido da oposição, estamos a fazer o nosso trabalho. Apresentar soluções, propostas, ideias para combater as grandes dificuldades que as famílias, que os desempregados, os mais pobres e os próprios empresários na região autónoma da Madeira estão a atravessar neste momento. E que fique bem claro para todos os madeirenses que, ao contrário do que vem sendo propagandeado, a Madeira pode fazer mais pelos madeirenses e pela nossa economia. Ou seja, nós não temos de ficar à espera de braços cruzados que Lisboa ou a União Europeia governem por nós próprios. A região autónoma da Madeira tem um estatuto próprio, tem órgãos de governo próprio que possibilitam a que o governo possa governar em função das questões específicas da população e da nossa economia. Por isso, não colhe a ideia de que a Madeira nada pode fazer perante as adversidades que vêm do exterior. A Madeira pode fazer muito pelos madeirenses e pela nossa economia, haja naturalmente vontade política, haja um caminho por parte deste Governo regional para encontrar as soluções mais adequadas. E por isso mesmo aqui entendemos que é necessário, para combater as dificuldades que os madeirenses estão a atravessar, medidas anti-crise para combater todas as dificuldades que acabei de falar. É preciso um conjunto de políticas de apoio às famílias que estão a atravessar grandes dificuldades neste momento e às empresas, através de medidas de natureza fiscal e, desta forma, também melhorar o poder de compra das famílias e ajudar os empresários madeirenses que estão a atravessar grandes dificuldades em quase todos ou todos os setores da nossa economia, particularmente para um setor que é importante para a nossa região, que é o setor do turismo. É preciso também lançar um conjunto de políticas sociais de apoio às pessoas. E por isso mesmo entendemos que os desempregados e os mais pobres, e são muitos pobres que a Madeira tem, merecem uma atenção particular por parte do Governo, e este orçamento retificativo deveria contemplar, tal como nós propomos, um conjunto de verbas para apoiar os desempregados e para apoiar as pessoas que estão a atravessar graves dificuldades de pobreza na região. É preciso também que o Governo regional aprenda de uma vez por todas a poupar. Não é pedir aos outros que poupam. O Governo regional tem de dar um exemplo. E todos nós sabemos como é que os recursos financeiros são geridos pelo Governo regional. Existem muitos desperdícios e pode haver um conjunto de políticas de combate ao despesismo e aos desperdícios no que diz respeito à despesa pública e, se for feito, naturalmente, poderemos arranjar recursos financeiros para acudir às pessoas que estão em dificuldades neste momento. É caso para dizer, e utilizando uma expressão muito popular na Madeira, o Governo regional, perante esta situação grave, e se não quiser continuar a agravar a situação da economia e dos madeirenses, não pode continuar à sombra da bananeira. Tem de ter coragem política para encetar medidas políticas de maneira a inverter este caminho
que nos leva para um beco sem saída. E todos nós sabemos os dados que estão aí. Os indicadores económicos, os indicadores sociais, os indicadores financeiros, são tudo indicadores que devem merecer a máxima preocupação por parte de todos os partidos, como disse, mas principalmente por parte do Governo Regional, e por isso o Governo Regional tem de ter coragem política para sair desta inércia que está mergulhado e inverter um conjunto de políticas que nos levam para uma situação cada vez mais difícil, quer a nível social, quer a nível económico. Como disse, o Partido Socialista tem um conjunto de propostas que foram apreciadas na Comissão Política, e nestas propostas nós temos um conjunto de soluções para uma série de problemas, quer de natureza social, quer de natureza financeira, quer de natureza económica, que a Madeira está a atravessar. Por isso é que desafiamos o PSD, a maioria na Assembleia e o próprio Governo Regional a acolher estas nossas propostas, estas nossas ideias, de maneira a podermos manifestar a nossa total solidariedade para com um povo que sofre, para com os madeirenses e para com os empresários madeirenses. Esta é que deve ser a atitude de quem está a governar e foi mandatado pelos madeirenses para governar em função da nossa região autónoma. A nossa proposta de orçamento retificativo, aliás, as nossas propostas que vamos colocar em sede de orçamento retificativo, vão assim no sentido de dar um contributo para ajudar as famílias em crise, os desempregados, os mais pobres e os empresários madeirenses que estão em situações difíceis. Vamos demonstrar através das nossas propostas e neste debate que se vai travar na Assembleia Legislativa de que é possível governar melhor, de que é possível combater a crise, que é possível ajudar a economia madeirense em todos os seus setores e, de uma forma geral, toda a sociedade madeirense. Será esta a nossa forma de atuar, é esta a nossa proposta que nós temos para apresentar na Assembleia Legislativa. Esperemos, naturalmente, que o Partido Social Democrata, que tem a maioria na Assembleia, e o Governo Regional tenham o discernimento de aprovar estas medidas que vão no sentido do bem comum, que vão no sentido de ajudar e manifestar uma solidariedade inequívoca para com os que mais sofrem na região autónoma de Madeira. E falamos das famílias, dos desempregados e também dos empresários que estão em situações muito difíceis.